esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio e interiormente rezemos pedindo que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, que o Espírito Santo nos faça compreender tudo o que a palavra de Deus hoje revela a cada um de nós. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos bem perto da celebração do grande mistério da nossa fé, a chegada do Messias. Nós completamos hoje 4 domingos, num esforço zeloso de escuta da palavra de Deus, que no primeiro domingo chamou a gente a preparar a vinda do Messias através da vigilância, vigiai. No segundo domingo a palavra chamava a gente a preparar a vinda do Messias com a palavra forte, vigiai, mas conversão, convertei-vos. Domingo passado, ainda João Batista e o profeta Isaías gritavam no deserto chamando a gente a vigiar, a converter, mas a fazer isso numa experiência de alegria. E hoje, a palavra que resume a liturgia da palavra, o mistério que nós celebramos é: preparemos a vinda do Messias, aguardemos o Messias com esperança, mas não qualquer esperança. Talvez uma das coisas mais difíceis na vida da gente é exatamente quando a gente precisa encerrar uma esperança, dizer isso não dá mais, e criar uma outra esperança.
Como também é difícil demais quando a gente o tempo inteiro resolve desistir de esperanças que a gente não pode dispensar nunca. A vida, os problemas, o mundo, até a fé da gente arrasta a gente para um buraco e a gente constantemente fala: não vou dar conta, vou ceder, vou desistir. E Deus cutucando a gente dizendo: não, tem certas esperanças que cada um de nós não podemos desistir delas, porque elas são a seiva da nossa vida, o sangue que corre na vida espiritual nossa. Essa esperança nossa de cristãos, ela não pode se confundir com a esperança do Papai Noel. Essa esperança nossa, ela não pode se misturar com os presentes, com os pacotes de presente da árvore de Natal, de jeito nenhum. Essa esperança nossa, ela não pode ser confundida com a comida, a bebida que a gente vai comer no Natal. Essa esperança de que fala hoje a palavra, ela é uma esperança que ela tem uma origem no coração do eterno Deus. Quer dizer, ela dura o tempo de Deus, ela é eterna. Somos movidos por uma coisa que brotou no coração do Pai eterno, e Ele foi preparando a gente para realizar aquilo que primeiro Ele chamou-nos a esperar. Eu queria começar com a segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá, o número 7 do seu folheto. É bonito isto. Eu queria muito que cada um de nós saísse da igreja hoje profundamente tocado por essa palavra. Vamos lá? Capítulo 16 de Romanos, versículo 25 a 27. Irmãos, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo. Leia comigo: de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Havia um mistério mantido em sigilo desde sempre, mas graças àquele que nos chamou, há uma fidelidade, há uma perseverança, através de duas coisas. O que mantém a gente na fidelidade, na perseverança, na expectativa do que Deus tem para nós? Olhe lá: fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo. Tem duas coisas que nós não podemos desistir, cristãs e cristãos do mundo: a escuta da pregação da palavra, a escuta do evangelho. É a pregação, é o evangelho que aponta-nos para a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Versículo 26, olha que coisa linda. Agora, este mistério, leia comigo, foi manifestado. Para lá. Agora esse mistério foi manifestado. Esse mistério começou a ser revelado de forma grandiosa no nascimento de Jesus, na pobreza de Belém, no ponto alto da humilhação de Jesus na cruz, que abriu para nós a gloriosa ressurreição e todo o esplendor da vida nova que Ele trouxe. Esse é o mistério. Esse mistério não é o Natal, não é o que eu vou ganhar do Papai Noel, não é o passeio de férias de fim de ano novo, do verão. Esse mistério é o mistério da encarnação de Jesus, da paixão, morte, da gloriosa ressurreição e de sua presença no meio nosso. Esse é o mistério. Quando eu escuto os carros de sons passando pelas ruas nossas e chamando a gente para as igrejas, dizendo assim: hoje um irmão
vai revelar grandes mistérios de Deus para você. Eu penso assim, o mistério já foi revelado, não tem mais nada escondido. Deus não esconde nada de nós. Ele joga limpo. Ele não vai dando um pouquinho de saúde para a gente confiar, um pouquinho de dinheiro e de riqueza para a gente ter estímulo, um pouquinho de sucesso para... Ele não vai dando migalhas para que a gente seja levado para Ele, por Ele, igual uma isca levando o rato para a ratoeira. Muitas vezes o nosso raciocínio de fé é estúpido. Nós pensamos Deus igual um pescador com anzol que fica dias e horas aguardando o peixe e atraindo o peixe para dentro, para fora d'água. Não, Paulo acaba de dizer que o mistério escondido foi manifestado. Continua a leitura comigo. E mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, leia comigo, foi levado ao conhecimento de todas as nações. Quer dizer, não tem um ser humano na face da terra que a ele é escondido esse mistério. Esse mistério atinge todas as nações, para que todas as nações, leia comigo, para trazê-las à obediência do quê? Da fé. Ai, ai, ai. Se tem uma palavra que assusta-nos hoje em dia, chama obediência. Tem duas coisas que nós temos pavor: de disciplina e de obediência. A palavra obediência, ela se tornou uma ameaça para nós, para o mundo moderno, para a criançada hiperativa, para os adolescentes angustiados, para os jovens entristecidos com um futuro que não sabe para onde vai, para os casais e até para os idosos. Até os médicos que cuidam de idosos, de nós velhos, sofrem porque nós não sabemos nos submeter a uma obediência do que a gente pode comer, do que a gente não pode comer, não é? Das extravagâncias que não podemos fazer mais. Se tem uma palavra que é uma ameaça para nós, é exatamente essa. Um mistério revelado. Jesus se encarnou, caminhou, levou a plenitude de sua entrega na cruz, ressuscitou e dá-se a nós permanentemente para trazer-nos a obediência da fé. Aí você pensa assim, lá vem uma armadilha. Na verdade vai dando uma raçãozinha para a gente assim, uma isca, uma ceva, até uma hora em que Deus põe uma coleira em cada um de nós e fala agora. Essa é a mentalidade que o mundo tem da fé. Por quê? Porque na maioria das vezes nós pregadores tratamos as pessoas assim. Por quê? Porque nós pregadores anunciamos uma relação com Deus baseada nas nossas ações, principalmente qual é o dízimo e a oferta que a gente dá na igreja. Minha gente, obediência à fé é muito mais do que submeter-se aos caprichos do Padre Antônio ou de qualquer padre que seja. Obediência à fé significa todo o mistério da encarnação, da vida e missão de Cristo, da sua paixão, morte, da sua gloriosa ressurreição. Todo esse mistério nós acolhemos e nos submetemos ao que Ele oferece. Essa é a obediência. Para a gente entender melhor o que é essa obediência, vamos ao Evangelho. Número 8 do seu folheto, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38.
Nós estamos com uma tarefa agora gravando as pregações para disponibilizá-las na internet. Então, quando eu peço a vocês para dizer com voz firme, fica muito bonito na gravação quando a gente escuta a voz da igreja nos textos, para que tenha uma força de um corpo de Cristo reunido. Vamos lá nesse texto então, tão bonito. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento, a um homem chamado José. Para lá. O trem assim é milimetricamente planejado da parte de Deus, não é? Ele manda o anjo Gabriel lá, vir aqui na terra. Mas em que lugar na terra? Lá em Israel. Mas em que lugar em Israel? Na região da Galileia. Mas em que lugar na Galileia? Em Nazaré. Mas em que lugar em Nazaré? Na casa de uma virgem, chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José. Isso aqui não é apenas detalhe literário. Isso aqui está falando exatamente da precisão do projeto de Deus para nós. Deus age em nossa vida segundo o plano divino que Ele tem para nós. Essa virgem vai dizer agora o nome dela. Ainda falando sobre José, ele era descendente de Davi e o nome da virgem era... Então, uma informação preciosa que ele era descendente de Davi. Daqui a pouco o texto vai voltar a Davi. E precisamos falar um pouco de Davi hoje. A primeira leitura conta a história do profeta Natã, que era um funcionário da corte. Davi foi um rei meio mala. Os profetas do tempo de Davi, quando ele construiu o templo, ele contratou os profetas e falou: vocês vão trabalhar para mim, ganhar salário, mas vocês só podem profetizar o que o rei autorizar. Tem muitos de nós padres e pastores que nós só pregamos aquilo que quem patrocina a gente autorizar. Nós não somos livres para a pregação da palavra. Nós somos financiados e patrocinados. E portanto nós precisamos ser fiéis mais do que a Deus, ao que os ouvidos dos financiadores querem ouvir. Natã escuta Davi falar assim: olha, eu fui eleito rei agora há pouco, fui ungido rei, já construíram para mim um palácio todo em cedro, em madeira de lei elevadíssima. E Davi fala: e olha onde é que está a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um caixote de madeira e ouro, onde ficavam as tábuas da lei, os livros da Sagrada Escritura, que Moisés trouxe com o povo do Egito. Davi falou: olha que capelinha mais chinfrinha essa tenda para Deus, vou construir um templo bonito para Deus. Natã fala para ele na primeira leitura: tá bom, faz conforme você está planejando, que o Senhor está com você. À noite, Natã está lá em oração e fala, Deus aparece para Natã e fala assim: você vai dizer a Davi que ele está pensando que ele vai construir um templo para mim? Fala para ele que eu é que vou construir o nome dele na história. Eu é que vou cuidar não só dele, ele vai morrer, vai ser enterrado, e eu vou cuidar inclusive da descendência dele. Isso aqui é um açoite em Davi. Deus fala para Natã: pode falar para Davi levantar o templo, mas diz para Davi que o que eu quero dele é muito mais do que um templo. Tem dois personagens decisivos no Antigo Testamento para a gente entender o que é a fé cristã, a fé bíblica.
O primeiro personagem é Moisés. Moisés é o homem das tábuas da lei, dos 10 mandamentos, lembra? Davi é o homem do templo e do culto. Se você vai à igreja católica, participa da missa e fica doidinho para mudar a missa, para fazer a missa virar outro trem, porque você acha chato demais a missa, e pensa que se nós padres quiséssemos, cada um poderia fazer a missa do jeito que quer, a missa tal qual nós celebramos, nós devemos muito a Moisés e a Davi. Davi, depois de construir o templo, Deus orientou ao longo dos séculos como é que deveria ser o culto. E o culto que nós prestamos a Deus na celebração da Eucaristia é herança do primeiro templo que Davi construiu em Israel. Está claro? Até Davi funcionava, cada tribo e cada região tinha sua montanha, o seu córrego, a sua pedra ou a sua terra fértil, onde fazia o culto cada um do seu jeito. Até Davi predominava naquela região do Oriente Médio, boa para lá, para o Oriente todo, e até parte boa da Europa, e até aqui na América, em que consistia o mais alto culto dos povos e das culturas primitivas. Consistia em sacrifício humano, não era? Não era? Lembra de Abraão levando Isaac para ser sacrificado, e Deus fala, aparece um carneirinho engarranchado no espinheiro, e Abraão é o camarada que rompe com essa mentalidade e inicia um novo tipo de culto. Davi, quando constrói o templo em Jerusalém, para nós é um absurdo um templo onde se sacrifica animais, corta a veia jugular dos animais, do cabrito, do carneiro, do boi, tira o sangue, derrama sobre o altar, queima as carnes sobre o altar. Para nós isso é um absurdo. Mas minha gente, em termos de evolução da humanidade, quando Davi construiu o templo e passou a ter no templo o culto supremo a Deus, era o sacrifício dos animais, significa um avanço enorme. Porque é o culto que para de sacrificar pessoas humanas e passa a sacrificar animais. Jesus vai levar o culto de Davi à perfeição, quando ele se oferece aqui no altar, a partir do sacrifício do próprio Jesus na cruz, não mais se sacrifica seres humanos, nem animais, mas se sacrifica o quê? A oferta do pão e do vinho que nós trazemos, não é? Então, Moisés a palavra, Davi o culto, e Jesus a perfeita oferenda do culto. Ele se oferece por nós e para a nossa salvação em pão e vinho, seu corpo e sangue. Por isso Davi. Daqui um pouco vai voltar a Davi. Vocês desculpem essa mudança de rota, mas eu acho muito oportuna pelo que vem agora. Vamos ver? Então, a história do anjo que chega na casa de Maria. Versículo 28. Toda a igreja comigo. O anjo entrou onde Maria estava, e disse, bem forte igreja, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está... 3 coisas boas demais de ouvir. Alguém que chega em você e diz, alegre-se. Depois diz para você, cheia de graça, cheio de graça. Depois diz para você, o Senhor está contigo. É bom ouvir isso? Hã? É bom, mas é perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque todo elogio é uma armadilha. Não é? Sabe aquele ditado? Se você quiser destruir uma pessoa, comece a elogiá-la e não pare. Logo, logo você terá eliminado ela da face da terra.
não é? Começa a puxar saco, dar tapinha nas costas, elogiar, logo você destrói ela. Porque ela vai supitando na vaidade e na ilusão de que ela é aquilo tudo mesmo e vira pó. Maria escuta o anjo fazer essa saudação a ela, ao invés dela começar a pular, a gritar, a empolgar. Olha a reação de Maria. Ela sabe que existem elogios que edificam a gente e elogios que são pura trairagem, tem não? Ela está nessa medida aí. Esse elogio é para edificar ou para me destruir? Olha a reação dela. Versículo 29. Leamos. Maria ficou o quê? Perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Posso falar uma coisa para perturbar vocês? Posso? Sabe qual é o diagnóstico preciso, que não falha de jeito nenhum, é 100% garantido de que você espiritualmente se encontra em estado grave? Quando você vai à missa, escuta a palavra de Deus, a primeira leitura, o salmo, tão bonito o salmo de hoje, tão bem cantado. Escuta a segunda leitura, escuta o evangelho, escuta a pregação e não fica perturbado. Nós deveríamos ser a igreja dos perturbados com que Deus fala conosco. O problema nosso, irmãs e irmãos, particularmente nós católicos, nós não nos perturbamos mais. Sabe por quê? Porque a religião para nós é um costume e uma tradição herdada. A gente se instala num esqueminha e numa rotina, nem sabe por quê, mas vai à missa, recebe Jesus, na hora das leituras fica olhando o folheto para lá e para cá, na hora da pregação olha no celular ou cochila, dá uma fadiga danada, não porque fica perturbado com o que Deus está falando. Todas as vezes que tem uma pregação muito pesada, eu vou pregando e eu percebo a igreja vai dando uma fadiga, vai dando uma aflição, vai dando uma perturbação. Isso é um sinal saudável. Porque uma igreja que não se perturba com o que Deus fala, ela está na beira da morte, espiritualmente. Maria ficou perturbada, começou a pensar: o que Deus está querendo de mim com esse elogio? Vocês que estão aqui na igreja, os casais, ou mãe e pai, do filho mais bom do mundo, da filha mais boa do mundo, do esposo, da esposa melhor do mundo que você considera ter, mas se ele te faz certos elogios, você pensa: lá vem. Pensa não? Pensa não? Maria ficou exatamente: lá vem. Ficou perturbada. Vai mexer onde? No meu tempo, no meu bolso, não é? Maria ficou perturbada. Ai, se nós pedíssemos hoje a Nossa Senhora: Nossa Senhora, auxilia-nos e dá-nos a graça de sermos um povo perturbado com tudo que Deus nos fala. Mas ela não fica só perturbada não, olha o que vem. E começou a pensar qual seria o significado da saudação. Versículo 30. O anjo então disse-lhe, toda a igreja: não tenhas medo, Maria. Vixe, além de perturbada, pensativa, ela ficou com medo. Posso te assustar? Peça para Nossa Senhora interceder por você e te conceder a graça
de ficar perturbado, pensativo e com medo. Sempre que você escutar a palavra. Deus não fala conosco à toa. Não é um ritual repetitivo há séculos e milênios. A missa, o mesmo nhen que se repete. Quando Deus fala conosco, Ele fala em vista de um propósito que Ele tem conosco. Desde Davi, Moisés, Abraão e Sara, desde a eternidade. Vale a pena, inclusive, agora é a última missa do domingo, você levar esse folheto para casa, pegue a primeira leitura, pegue o salmo e observe o tanto que aparece a ideia, a fidelidade para sempre, a aliança para sempre, não é? A eternidade da relação de Deus conosco. Maria perturbada, pensativa e com medo, o anjo fala para ela: não tenhas medo, Maria. Leia comigo toda a igreja. Porque encontraste graça diante de Deus. Epa, lá vem outro elogio. Encontraste graça diante de Deus. Leia. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Firma, igreja. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá. Minha gente, nós não temos noção. Nós não temos noção. Eu imagino Nossa Senhora com 13, 14 anos, uma jovenzinha prometida em casamento, arrumando um enxoval. Antigamente as mulheres faziam enxoval, hoje em dia ganha de presente, né? Quando casa, os noivos. Arrumando um enxoval para casar, de repente o anjo chega na casa dela, fala que ela vai conceber, que ela vai dar à luz, que ela vai pôr o nome no menino dela. Jesus significa Deus salva, Yeshua, Deus salva. Ela fala que o menino dela vai chamar Deus salva. O anjo fala. O anjo diz que ele vai reinar para sempre, descendente de Davi, uma aliança firmada para toda a eternidade. Maria, ao ouvir isso, ela se lembrou do quê? Como hoje em dia a gente não lembra. Ela se lembrou da catequese que ela recebeu. Ela foi instruída na fé. Quando o anjo foi falando dessas coisas, ela começou a pensar: mas isso, o anjo está falando comigo, das coisas do projeto de Deus para toda a eternidade. E no tempo de Maria, os anjos não eram enviados às mulheres, eram enviados aos homens, não era? Quem tinha poder de decisão sobre as coisas não era a mulher, eram os homens. Maria fica perturbada, fica com medo. O trem é sério, minha gente. Olha o que vem. Olha o que vem. Versículo 34. Toda a igreja, bem forte comigo. Maria perguntou ao anjo, bem forte, igreja: como acontecerá isso, se eu não conheço? Para lá. Como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? A palavra conhecer na Bíblia não tem a mesma coisa que conhecer no nosso vocabulário. Conhecer no nosso vocabulário tem a ver com informação na mente. Conhecer na Bíblia tem a ver com intimidade, intimidade de casal. Quando Deus chama a gente e fala com a gente, ou quando o pai, a mãe precisa de você, seu esposo, sua esposa, o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer o relatório das nossas impossibilidades, não é? Não vai dar certo não por causa disso. Não vou dar conta não por causa disso. O orçamento não dá, o tempo não dá, o carro não aguenta. Não é isso que a gente faz? A gente começa a desmantelar o que o outro está pedindo, o que o outro está querendo, apresentando o quê? Os limites da gente, as impossibilidades da gente. E na igreja também. Quantos de nós
desiste de escutar Deus na missa, no começo das leituras, no começo da pregação, porque a hora que Deus vai pesando o chamado dele, ele fala: isso aqui é para santos, isso aqui é para padre e freira que mora em convento, eu não vou dar conta nunca disso aqui não. Quantos de nós pensamos assim? Quantos de nós desistimos do que Deus está falando porque a gente pensa: eu não tenho possibilidade? Até porque a própria igreja, a própria sociedade, a família e o mundo já impôs tanto rótulo em mim e em você, que fez eu e você acreditar com toda a convicção do mundo que eu não sou o tipo de pessoa que Deus escolheria para nada. Eu faço bem porque eu quero fazer o bem para os outros, mas se Deus me chamar, eu não vou dar conta, porque as coisas de Deus são altíssimas e eu nem conheço o homem, diz Maria. E olha a resposta do anjo. Agora é para dar cãibra na costela. Vamos ver? Versículo 35. Toda a igreja, bem forte. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Para lá. O Espírito virá sobre você, Maria. Não é obra de homem não, Maria. Posso brincar falando sério? Até porque, Maria, se Deus for tentar contar com os homens de hoje em dia, Maria, não vai dar certo não, porque é uma maiada hoje, ó. Os homens só servem para resolver as coisas na violência, na pancada. Os homens só servem para fugir dos problemas, os homens não encaram os problemas. Era assim no tempo de Maria e é assim também hoje. Mais de 5.500.000 meninos e meninas matriculados nas escolas do Brasil, registrados somente com o nome da mãe. 246 mil meninos e meninas registrados nas escolas de Goiás somente com o nome da mãe. Quando o anjo fala para Maria: não, Maria, o que vai acontecer com você não é coisa de homem não, até porque Deus desistiu, porque a homaiada aprendeu a resolver as coisas só com guerra, só com pancada, só com violência, só com machismo, só com brutalidade, só com a razão. Não, Maria, o que Deus está querendo é outro plano, Maria. Até porque Deus, Maria, está querendo criar um outro tipo de homem, porque esse que está aí, Maria, ó, dá não. Homaiada, trem está feio para nós. Soltaram até foguete. Olha o que vem. Quando o anjo fala: o Espírito, como é que é? Leia. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua... O que significa cobrir com sombra? O que significa cobrir com sombra? Significa mais ou menos isso aqui, ó. Significa que quem vai ter o controle vai ser Deus. Não vai ser homem. E na verdade, mulheres, não vai ser nem a mulher. O controle vai ser total da parte de Deus. Cobrir com sombra significa... O que é a sombra? Para nós aqui na nossa linguagem, mais ou menos a neblina. Já dirigiram na neblina, não é? Dá medo, não dá? A gente não tem controle. É perigoso. Cobrir com sombra significa uma realidade onde eu não tenho... Vou fazer um gesto extravagante aqui, meio caricato, mas é para ajudar. Não sou bom desses trem não. Cobrir com sombra significa: olha, você não vai enxergar as coisas 100%, você não vai ter controle das coisas 100%,
é dentro do mistério de Deus. Essa sombra lembra uma coisa de domingo passado e domingo atrasado. O que lembra? Pelo amor de Deus, vocês escutaram a palavra e eu lasquei a lenha na pregação. A sombra lembra o quê? A voz que grita onde? No deserto. O deserto é onde eu não tenho recurso nenhum, onde Deus me leva e só Ele tem controle sobre tudo. Entendido? Jesus na cruz, Ele perdeu totalmente o controle. A partir disso aqui, não teve mais nada senão a mão do Pai eterno agindo sobre Ele, não foi não? A cruz é o deserto de Jesus. A sombra é o deserto nosso. E olha o que vem, leia comigo. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Está vendo? Não é filho de homem não, mulher. Não é filho de mulher também famosa não. É filho de quem? De Deus, Maria. Aí o anjo toca num assunto meio complicado, que vai complicar muito para nós. Versículo 36. Leia comigo, bem forte, igreja. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Brada a igreja, porque para Deus nada é impossível. Brada a igreja, porque para Deus nada é impossível. Olha, aqui vem a novidade. Maria, não fique empolgada com o que vai começar a acontecer com você aqui não, porque o que vai acontecer com você, Deus já está operando, já tem 6 meses lá na casa de Isabel, entendeu? A obra de Deus tem um plano eterno, Maria. Deus não faz as coisas assim mais ou menos não, Maria. Tem um plano. Deus quando te chama para ser pai, para ser mãe, para ser esposa, para ser esposo. Deus quando te chama para o sacramento do matrimônio. Deus quando te chama para a sua vocação e para a sua missão, Ele tem um plano, Maria. O que vai acontecer com você aqui, Deus está preparando o precursor João Batista, que vai anunciar a vinda dele, tem 6 meses, Maria. Maria, e Deus começou exatamente onde? Numa mulher idosa, numa velhinha, estéril, com um marido idoso. A velhinha Isabel se abriu para a ação de Deus, está grávida faz 6 meses. Maria, você está prometida em casamento, preparando o enxoval para o casamento, e Deus manda você parar de fazer o enxoval para o casamento e comece a fazer o enxoval para o menino. Isso é mudança de plano? De vez em quando Deus dá uns golpes desses na vida da gente, não dá? Olha, e o mais poderoso é que o anjo diz, porque para Deus nada é impossível. Irmãs e irmãos, nós mais velhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os netos, os filhos nossos, deveriam chamar Deus, dizer para as crianças, amigos deles na escola, que o Deus em quem eles creem se chama Deus do impossível. Nós hoje em dia procuramos um padre poderoso ou um pastor poderoso que faz a gente conseguir o que a gente quer. Nós, hoje em dia, nós procuramos um Deus poderoso que realiza o que a gente quer. Ele é Deus do impossível não para fazer o que eu quero. Ele desmantela os meus esquemas, Ele desmantela os seus esquemas.
porque o melhor que você deseja para você é muito abaixo do melhor do que Deus quer para você. Ele é Deus do impossível, Ele age, é com o poder do Altíssimo, Ele age com a força do Espírito Santo, Ele não age mediante a debilidade das potências humanas. Ele já está agindo na casa da velhinha Isabel, Maria. Ele é o Deus do impossível. Versículo 38. Toda a igreja comigo, para tremer o chão agora. Maria então disse, bem forte igreja: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo sabe o que significa isso? Deixa eu fazer uma extravagância aqui. Imagina, isso aqui é o centro de suas convicções, seus projetos, seus desejos, de suas vontades. Deus entra na sua vida e diz para você: eu tenho um outro plano para você. Você fala, não vai dar não? Tem como? Não, porque eu não conheço homem algum, minha mulher não presta, meu marido não presta, meus filhos não prestam, meu dinheiro não dá, minha saúde não dá, já não dou conta, não dou conta, não dou conta. Deus vai insistindo com você, até chegar a hora em que você tira seus desejos, seu querer para um lado, você empurra suas fraquezas para lá, e diante de Deus você só fala uma coisa: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a palavra do Senhor. O que o Senhor quiser eu vou fazer. Tá bom, Deus, na nossa casa, se não fosse isto, uma grande guerra para ver se é as crianças que vai mandar, se é adolescente que vai mandar, se é filho que vai mandar, se é pai que vai mandar, se é mãe que vai mandar, se é esposo, se é esposa que vai mandar, se na nossa casa nós tirássemos o mando que cada um tem e deixasse reinar a vontade do Senhor, o impossível ia acontecer lá, não ia? Mas se nós tivermos coragem de renunciar hoje nossos caprichos, nossas ambições, nossos quereres, nossas opiniões, e deixar Deus reinar, a nossa casa vai ser a casa do Deus do impossível. Irmãs e irmãos, para ser homem, para ser mulher de Deus, tem que ter muita coragem, tem que ser macho demais e fêmea demais, para dizer: eu tiro a minha vontade do centro, ponho a vontade de Deus no centro da minha vida, a partir de agora, como nós rezamos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vontade do Senhor. A partir de agora não manda o que eu quero. Ai, irmãs e irmãos, quarta-feira nós vamos celebrar o nascimento de Jesus, e nós temos toda a possibilidade do mundo de entrar na nossa casa, no nosso coração e na nossa vida, o Deus do impossível, e mudar tudo lá dentro. Ainda que isso signifique você fechar a caixa do enxoval para casar e dizer: Deus tem outro plano, Deus tem outro projeto. Era isso que eu ia fazer, agora eu vou ter que caminhar para cá. Era assim que eu tratava meu marido, minha esposa, meus filhos, agora eu vou ter que dizer: seja feita a vontade do Senhor. Tem que ter muita coragem, tem não? O problema é que nós queremos uma religião, uma igreja que ajude a gente a criar um vínculo assim com Deus, onde Ele faça o que a gente deseja e quer, não é? Inclusive, é isso que muitas vezes nós pregadores pregamos: vem cá que eu vou ajudar você a conseguir o que você quer, o que você deseja, o que você sonha. E o anjo fala: Maria, deixa o que você quer, deixa o que você sonha, deixa seus fracassos, deixa suas dificuldades,
abandone, Maria, suas impossibilidades. E hoje é dia de cada um de nós pegar as suas impossibilidades também. Os relatórios que você faz para Deus, não dou conta, não dou conta, não dou conta, não é possível. Você chegar aqui diante do altar, deixar a sua vontade, mas também deixar as suas impossibilidades e dizer: Senhor, tudo que eu tenho falado que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, está aqui. E a partir de agora, eis aqui o servo, eis aqui a serva. O Deus do impossível é para entrar na minha vida e é para lascar o que Ele quiser na minha vida. Combinado? Combinado? Aí vai ter outro tipo de Natal lá em casa. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Põe a mão no seu coração. E comece a conversar com o Deus do impossível. Não tem problema você não dar conta, mas tem problema você não acreditar no Deus que dá conta de tudo. Não tem problema você ter um monte de fraquezas e debilidades. Não tem problema. Não é isso que conta para Deus. Não tem problema você ter perdido a saúde, o vigor, a paciência, a sabedoria, as soluções para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Não tem problema você não dar conta, mas tem problema se você não acredita no Deus que dá conta do impossível. Fale com Ele, exponha para Ele você, sua vida, suas impossibilidades.